Boa tarde, pessoal. Só vou arrumar aqui rapidinho. Vou colocar na apresentação. Boa tarde de novo. Eu me chamo Dan Jesus, sou desenvolvedor front-end, back-end também, tá? Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje de ferramenta, na verdade. Vim falar para vocês do Eoma, que é um projeto aí de alguns desenvolvedores do Google, da galera da comunidade também. Então, tem o Polish, o Money que estão à frente desse projeto. E que ele ajuda bastante a gente na hora de criar aplicações do zero e também na hora de colocar em produção. Antes de mais nada, eu queria saber que quem já usou, quem usa Eoma, aí, usa no dia a dia mesmo ou só brincou mais ou menos com isso? Só brincou? Tá. Quem aqui nunca ouviu falar de Eoma? A maioria? Legal. Ele é algo relativamente simples, tá? A gente instala ele no nosso computador e a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Primeiramente, o que é o Eoma? Tá? Ele conecta algumas ferramentas, as mais modernas ferramentas que a gente tem hoje para desenvolver front-end. Então, ele vai facilitar no desenvolvimento da nossa app. Então, ele vai conectar algumas ferramentas como o Grunt e o Bower, tá? O Grunt, para quem não sabe, ele serve para fazer preview e teste da nossa aplicação, então ele sobe no servidor lá da aplicação da gente, a gente consegue ver ela rodando sem precisar ter um outro server, sem precisar, tecnicamente, de ir no navegador e digitar, a gente sobe o preview e acessa uma URL como localhost lá da nossa app. O Bower serve para gerenciar dependências, então a gente tem lá, inclui o jQuery, a gente usa bastante plugins de terceiros, handlebars e outras coisas, e a gente coloca tudo isso ali no script e o Bower instala, gerencia isso pra gente. Eu não vou falar bem de instalação aqui hoje, porque se a gente fosse instalar aqui, eu ia levar bem mais que 20 minutos, tá? Tem algumas coisinhas que podem acontecer, nem todo mundo usa Mac, tem gente que usa Linux, tem gente que usa Windows. Então, para instalação, basicamente o Windows tem esse pacote lá, se vocês acessarem esse site, vocês vão conseguir instalar. Em Linux e Mac, você pode instalar através através de curl e com a nova versão dá para instalar através do NPM. Para isso tem que ter o Node instalado, tá? Para instalar via NPM tem que ter o Node. Beleza. Tá dando para chegar aí no fundo? Tá dando pra ver agora? Em cima? Não? Pessoalmente ele sobe. Agora sim. Tá, aqui eu tô dentro de uma app, eu vou criar uma app aqui. Vou criar aqui um diretório com a aplicação.
esse comando Yeoman init, ele vai inicializar a aplicação. Então eu vou criar aqui e vou rodar ela. Precisar um pouquinho de internet. Tá. Então aqui ele vai fazer uma série de perguntas para mim sobre componentes que eu quero adicionar na minha aplicação. Então, por exemplo, Twitter Bootstrap, se eu quero adicionar ele com Compass, eu vou falar que eu não quero. Ele vai perguntar se eu quero incluir os plugins do Bootstrap para JS. Então tem vários plugins lá no Twitter Bootstrap se eu quero adicionar. Aí eu vou falar que eu quero. Vai perguntar se eu quero adicionar Record.js que dá suporte a AMD. Falar que eu quero também. E se eu quero usar os novos módulos do ECMA 6, eu vou falar que eu não quero. Pergunta se eu tenho certeza de continuar, beleza? Vou dar um... Tenho certeza. Opa, era não. O que ele fez aqui? Ele gerou todo o esqueleto da minha aplicação. Ele está gerando tudo, está baixando os plugins. Pronto, ele criou a minha aplicação ali. O que ele criou aqui para mim? Ele criou um diretório, app, onde estão todos os dados da minha aplicação, onde eu vou ter os scripts, os estilos, template que eu tiver. Ele criou uma pastinha com teste para mim, já com um comando de teste básico ali rodando. Voltando aqui para o terminal e rodando Yeoman Server, ele vai inicializar um servidor para a gente com a aplicação rodando. Legal. Ali ele inicializou o servidor está rodando aqui para mim. O bacana disso é que ele tem o live reload embutido. Toda alteração que eu fizer nesse código, em tempo real, ela vai ser refletida aqui. Tá? Então é bem legal para a gente desenvolver aplicações rapidamente. Vou editar algum código aqui. Por exemplo, eu vou apagar todo esse conteúdo aqui. Vou salvar. Voltamos aqui para o browser. Ó. Tudo que a gente tinha feito ali já sumiu. Então ele reflete automaticamente essas alterações. Voltando aqui para a apresentação. Tá. O Yeoman ele tem duas versões. Tem essa versão 09, que foi essa que eu executei agora, que tem alguns comandos aqui, que a gente vai usar Yeoman mesmo para rodar os comandos, e tem uma versão, a versão mais recente, que é, se não me engano, a 1.0 beta, que é um pouquinho diferente dessa, tá? Na versão 1.0, os comandos eles mudam um pouquinho. Eu não vou digitar mais Yeoman init para inicializar uma aplicação, eu não vou digitar Yeoman install. Eles dividiram. Então, por exemplo, quando você digita Yeoman, por exemplo, server na versão 09, o que ele faz? Ele vem aqui no grunt e executa o grunt server. Então, na versão 1.0, você vai digitar direto o grunt server, você não vai digitar Yeoman server, Yeoman test. Você vai digitar grunt test e grunt server, por exemplo, para rodar os comandos do Yeoman. Aqui mostra um pouquinho da aplicação que foi criada usando o Yeoman init ou Yo Web App, que é na versão 1.0 beta. Ele cria para você todos os diretórios, facilitando aí o início, o bootstrap da sua aplicação. Inicializando aí o servidor que a gente usou, Yeoman Server ou Grunt Server. E
o mais legal é que é quando a gente vai colocar em produção, que a gente vai executar esse Yeoman Build aqui, ou Grunt Build, tá? O que ele faz? Ele minifica o CSS, minifica o JS da gente, comprime todas as imagens, então facilita bastante na hora de colocar em produção. Todo aquele processo manual que a gente faz, ou deveria fazer, acho que todo mundo faz isso na hora de colocar uma app em produção, né? Todo mundo minifica o JS, todo mundo comprime as imagens. Todo mundo faz isso? Eu vou entender que sim. Todo JS que a gente conta por aí está comprimido, bonitinho, as imagens também estão comprimidas? Não, né? Ninguém faz isso. Tá. Ele faz isso pela gente. Então ele comprime tudo bonitinho, concatena o JS, minifica esse JS, usando o próprio Require.js para fazer isso, tá? E facilita o nosso build aí. E o que a gente ganha com isso, tá? Usando o Yeoman para fazer essa série de coisas para a gente? A gente ganha mais tempo, né? A gente vai ter mais tempo para fazer outras coisas, certo? Tinha um slide falando disso. Mais tempo para jogar. Brincadeira. Tá? Com o Yeoman a gente vai ter um fluxo de trabalho mais bem definido, vai ser mais fácil. A gente quer começar uma aplicação, a gente dá um Yeoman init ali, inicializa uma aplicação, a gente já tem lá um esqueleto de uma app para a gente brincar, para a gente poder usar. Tá? Facilita o gerenciamento de bibliotecas externas lá com o Bower, um projeto lá do Twitter que vai facilitar isso para a gente. Então a gente vai conseguir gerenciar as dependências muito mais fácil. A gente consegue instalar dependências novas, consegue atualizar as que a gente já tem, isso de maneira muito simples, sem precisar ir no site lá do repositório, por exemplo, ou dar um clone no repositório, ou ir até fazer o download do zip e instalar na pasta lá de vendas do nosso projeto. Tá? A gente consegue ter tarefas automatizadas. O Grunt ele dá essa facilidade para a gente. Então a gente consegue, nesse arquivo aqui, gruntfile.js, a gente consegue escrever algumas coisas que vão acontecer lá. Tá? Que estão todas as tarefas, por exemplo, ó. Compass, aqui tem a questão do manifesto, para ele gerar também para a gente, Cache Manifest, que o Sérgio falou na palestra dele. Também faz as configurações de JS Hint e tudo mais. Então assim, além disso, ele também faz o lint do nosso script, do nosso script JS. Às vezes a gente não precisa passar ele lá no JS Hint, normalmente a gente já trabalha com Sublime, quem usa Sublime já usa o JS Hint habilitado. A partir do momento que você digitou errado lá, ele já corrige pra gente. Tá. Então, build automatizado, a partir do momento que eu rodei o Yeoman Build ali, ele vai gerar pra gente uma pastinha dist, que o nosso código vai estar lá, a distribuição dele. Eu vou rodar aqui para vocês verem. Está criando todos os arquivos, está escrevendo o nosso AppCache ali também. Legal, ele gerou. Se a gente listar aqui, a gente vai ver essa pastinha aqui, dist. Aqui está o nosso código pronto para ir para produção, pronto para lançar lá em produção a nossa app, o nosso site, etc. Tem a facilidade do servidor embutido e a otimização de imagens CSS que eu já falei aqui também, tá? Eu vou criar mais uma app aqui do zero só para mostrar para vocês, né? Mas basicamente a ideia que eu queria passar de Yeoman é mais ou menos essa. Eu vou criar uma agora mesmo, só para a gente ver passo a passo funcionando, tá?
configurando aqui só o monitor para ficar igual. Vou criar aqui mais uma aplicação. Estou inicializando aqui o idioma. Inicializei aqui o servidor. Então vocês estão vendo que todas as alterações que eu fizer agora, usando o Live Reload, elas vão refletir direto no browser. Então para a gente trabalhar em real time bem rapidinho, bem mais fácil. Certo? Todas as alterações que a gente fizer aqui vai refletir direto ali, tá? Acho que basicamente o que tinha para passar eram essas features básicas assim. Mas mesmo abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Você trabalha com posicionamento e se nós colocamos esse track, logicamente, e dá para personalizar, colocar só uma parte, ou só coloca ele inteiro. Então, ele perguntou do Bootstrap se dá para colocar inteiro as dependências, só alguns plugins e tal. Ali só pergunta se dá para colocar todos os plugins de uma vez só. Você não seleciona exatamente quais que você quer usar. Tá? Ele inclui todos. E o versionamento? Versionamento normal. Você está usando o Git, você fez alguma modificação, você adiciona, faz o commit. Mas não tem o bloco dele? Não. Aí você tem que usar Git, não tem um versionamento próprio aqui, não. Você selecionar o que você quer? Tanto você quer quanto a versão. Não, isso dá para fazer pelo Bower. Qual a versão que você quer do pacote, por exemplo? Dá para deixar no Bower sim. Qual a versão que você quer do pacote? Quero o jQuery 191. Você coloca lá no arquivo, ou você instala. Consegue atualizar pelo Bower, é normal. Você faz Bower Update, o nome do pacote, e você atualiza o pacote. Esclareceu? Esclareceu a dúvida? Sobre eles estão mudando a questão do 1.0 aí, estão focando muito no scaffold, se criar geradores de código. Sim. Tem muitas vezes ela está usando Backbone ou Angular, tá? E as coisas seguem o mesmo padrão. Então, eles estão focando muito nisso. O idioma focar muito em geração automática de código e automatizar o processo. Aquele tipo, sim, que é um model. Você provavelmente tem o mesmo linear da mesma classe, tem as mesmas propriedades, tem a mesma estrutura de código, tem que ir no folder específico. Então, eles estão criando ferramentas para facilitar esse processo. Tanto que dividiu os comandos, né? Ficou por exemplo, aqui nessa versão que é 1.0, na beta, você tem o Web App, que é para quando você vai criar uma app normal. Você pode criar com Angular, Backbone e por aí vai. Você coloca o Angular, ele cria o esqueleto de uma aplicação Angular. Já inclui a dependência do Angular e por aí vai.
Exatamente. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Se todas as aplicações que eu desenvolvo têm server-side, o Yama não serve para mim para alguma coisa ou não? Parece que deve focar no client, mas eu desenvolvo PHP, Java... Para você que vai usar PHP ou Java não vai adiantar muito, porque ele é mais focado para o client-side mesmo. Não, mas eu queria ganhar unificação, utilização de imagem, instalação do plugin JavaScript, eu queria todas as vantagens do client da minha aplicação que envolve o server, entende? Mas não resolve. Lá no Apache você pode usar o Cloud Compiler, por exemplo, e passar a sua aplicação por lá. Agora, pelo Yama não. Não, eu não faço, mas eu digo, o Yama é só para aplicação estática. Isso, mais para client-side mesmo. Não sei se... Você bloquear os arquivos da aplicação dinâmica, consegue utilizar assim, utilizar só a parte do client e você deixa o server normal. Mas ele gera um ponto de exercício, né? Você pode criar um gerador de PHP, você tem lá ferramentas para buscar. Você pode ser extensivo, você pode criar um gerador de minha aplicação PHP, um gerador de, sei lá, Rails. Você pode selecionar os arquivos que você quer, o diretório que você quer e gerar, né? Mas você é focado em client-side. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Tá, até nisso que o Miller falou, nessa versão, na versão 1.0, que eu acredito que vocês forem instalar, instalem já 1.0 beta, tá? Fazer um teste gerando uma aplicação Angular aqui. Você digitou aí o Angular, ele vai gerar ali pra gente. Pá, deu um errinho aqui. Não está instalado. Mas funciona. Funciona. Tá. Acho que basicamente era isso. Desculpa aí o nervosismo, minha primeira palestra aqui em público, assim, para o público maior, tá? Espero que vocês tenham entendido ou conseguido passar a mensagem que eu queria. É que hoje em dia tem muitas ferramentas boas para a gente trabalhar. O Grunt, o Bower, o Yama, ele conecta todas essas numa só. E aí facilita bastante o nosso dia a dia aí. Tá bom, gente? Obrigado.